Olá, pessoal! No programa de hoje eu estarei com o Rodrigo, que é consultor de pessoas. Vamos bater um papo sobre atendimento. E como na moda tudo anda a todo vapor, ainda estamos no inverno, mas as lojas estão repletas com a coleção do verão 2020. E para conversarmos sobre essa coleção, eu fui em duas lojas, na Sion e na loja Metal Nobre. Aguardem aí e assistam junto comigo. Olá, pessoal! Estou aqui com o Rodrigo Ribeiro, que é consultor de pessoas. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Hoje em dia, quando a gente fala sobre venda, a gente fala sobre experiência, né? Já foi o tempo que a pessoa entrava na loja e simplesmente o consultor, né? Que hoje em dia a gente nem se chama mais de vendedor. Exato. O consultor simplesmente atendesse ali rapidamente e a venda já estava realizada. Hoje em dia existe um mundo que envolve a venda final, né? Sim, como você disse, é uma experiência mesmo, né? A venda em si, ela não é somente aquela peça de roupa que você tanto almeja, deseja e tal, mas a venda em si é todo um contexto. Então, é você inserir essa cliente dentro de um contexto para você vender não só a roupa, como uma imagem, como uma história, como uma relação. É uma relação, uma troca. Muito legal. E assim, Rodrigo, já as pessoas, na verdade, elas querem um bom atendimento, né? Eu percebo muito isso. Quem não gosta de ser bem atendido? E para isso, as empresas precisam investir em treinamento, não é Sim. isso? O grande diferencial de qualquer organização, principalmente nesse ramo comercial, são as pessoas. Então, quanto mais treinadas, quanto mais habilidosas elas sejam para inserir nesse contexto, melhor. Exatamente por isso, porque essa relação fria de venda, eu chego, eu compro, eu pago e eu saio. Acabou, isso não existe mais. Se estabelece agora uma relação íntima entre a consultora ou consultor de moda e a cliente ou o cliente. Isso é legal também de ser dito. Não é só a mulher, o homem hoje em dia também está muito mais antenado. O cliente masculino ele já chega, além daquela pesquisa que ele já fez, da roupa, do look que ele quer, ele chega também com expectativas de querer ser tão bem atendido quanto. Porque hoje o homem está mais vaidoso, está mais antenado em moda. E isso, a gente, enquanto consultor, para com os treinamentos, tem que estar bem antenado também. Eu acho bacana isso, tudo que você falou que está relacionado a pessoas gostam de pessoas, né? Exatamente. Então elas simplesmente não querem robôs. Elas querem seres humanos. Pessoas normais, normais, né? Exatamente. Então eu acho que quanto mais, ao mesmo tempo, simples for esse atendimento, mais completo ele tem que ser. Simples que eu digo, é uma linguagem simples, é um atendimento de carinho, de socialização, sabe? Eu acho que vai um pouco disso daí, não é? Sim, você tem que ser assertivo naquilo que você faz, né? Essa semana, inclusive, nas semanas anteriores, aliás, houve um desligamento por questão de uma vendedora de uma das lojas que eu presto serviço e foi uma comoção mesmo das suas clientes por conta dessa simplicidade no atender. Então as pessoas não querem simplesmente chegar lá e levar a roupa que ela tanto almeja. Ela quer ser bem atendida, ela quer ter aquele vínculo. Então é uma relação de amizade. Cria-se vínculos pós-loja, né? Pós-relação de compras. E isso é sensacional. Achei muito bacana isso que você falou, que o que eu percebo às vezes? Que em algumas lojas, os proprietários, né? Eles às vezes têm medo dessa relação do consultor, do vendedor com o cliente. Por exemplo, o medo de, se ele sair da minha loja, se ele pedir demissão, ele vai levar o cliente junto. E, na verdade, no meu ponto de vista, falando assim, vulgarmente, falando de forma bem clara, é dar um tiro no próprio pé, né? E é justamente ao contrário. Essa relação que tem com o cliente, com o seu vendedor ou vendedora, é o que vai trazer essa proximidade do cliente com a sua loja, com o seu empreendimento. Quanto mais próximo for essa relação, melhor e mais lucrativa, falando no geral, no contexto de um mundo capitalista, essa relação ela vai agregar muito mais valor, tanto sentimentalmente nessas relações, quanto financeiramente para a loja, para a instituição como um todo. Como eu trabalho com moda, falo sobre moda,
que às vezes eu sinto um pouco de falta das consultoras, dos consultores, né, de moda, de lojas que têm o comércio voltado para a moda, deles entenderem um pouquinho mais de moda, sabe? De saber olhar aquilo com o que combina e às vezes até de olhar o cliente, entender pelo perfil que ele está vestindo o que seria mais assertivo, uma venda mais assertiva, por exemplo, de eu chegar numa loja e as pessoas, eu sei que não é muito fácil, mas através do meu estilo, elas oferecerem algo dentro daquilo, porque eu acho que tem como, não tem? Sim, vender, principalmente no ramo da moda, que é o seu ramo, é vender um estilo de vida. Então você acaba sendo vitrine daquilo que você vende, né? Então os treinamentos em prol nesse conceito técnico de moda são extremamente importantes. Não só esse valor relacional da gente se relacionar e agregar valor numa venda, como também aquilo que você considera de conhecimento técnico. Então, revistas de moda são muito, muito bacanas para essas vendedoras, para esses vendedores, para esses consultores de moda. Os cursos, os próprios treinamentos que algumas lojas possibilitam. Então, tem treinamentos que a gente faz fora das lojas, treinamentos que a gente faz em loco também. Ou seja, é a forma de você treinar pessoas para atender pessoas. E eu acho bacana porque, assim, não são só os treinamentos, né? Porque hoje em dia, se a gente puder dar uma dica, né? Existe muita informação gratuita, não é verdade? Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha em uma loja e a loja não investe muito em treinamento. Mas, poxa, tem muito conteúdo bacana, gratuito na internet, né? E o cliente, ele já chega com informação. Ele não vai chegar nunca cru, como ele chegava antigamente nas lojas, apenas com as suas opiniões, com as suas dicas enquanto consultor de moda. Ele já vai chegar com algum conceito pré-estabelecido e cabe a você descobrir, né, esses conceitos e inseri-lo no processo. Então, de fato, tem informação gratuita na internet, em blogs, você é uma referência no mercado em Cachoeiro, então é importante que as vendedoras, que esses consultores estejam antenados. Estamos na era da informação, então utilizemos isso em nosso favor. Porque se tem informação, a gente está dando essa sugestão para um vendedor, para um consultor, mas se tem informação para o vendedor, para o consultor, tem informação também para o cliente. Sim. Então, se o cliente chegar sabendo mais do que o consultor, não é bacana, Imagina, chega nessa relação, eu chego lá, ele sabe mais que eu. Acontece, mas é importante que isso seja evitado, né? Sim, e um bom atendimento hoje, o que você entende? Explica pra gente como sendo um bom atendimento. Bom, é importante que o consultor, ele entenda da persona do cliente dele, ou seja, qual é meu público-alvo? Quem é meu público-alvo? Quais são os gostos deles? Quais são as preferências deles? E a partir daí, quando ele chega dentro da sua loja, por intermédio ou de divulgação em alguma rede social ou em mídia, alguma outra mídia que seja, é você entender a particularidade desse cliente, você inseri-lo, você trazê-lo para perto de você. Não simplesmente oferecer um produto, falar o preço, que aliás preços não existem nesses contextos, né? A gente fala em valores, porque você está agregando valor àquela sua relação. Então é você entender qual é a atual situação desse seu cliente, o que ele está sentindo, o que ele deseja, quais são os anseios dele, até quais são os problemas que ele tem, né? Que é bacana de você atuar dessa forma comportamental. E isso é uma venda perfeita, que o cliente sai dali, não só com a roupa, o consultor sai com uma venda efetivada e essa relação é de ganha-ganha. Então é a relação perfeita. Muito bacana isso que você falou, que às vezes a gente entra numa loja e aí vem uma vendedora atender a gente, ela fala, mas e sua filha melhorou? Ou e aquela história, não sei o quê? Isso gera uma relação, né? Então, assim, às vezes os detalhes fazem muita diferença. Muita diferença. É apresentar-se, sabe? Falar, oi, prazer, meu nome é Rodrigo, deseja alguma coisa. E você estabelecer esse contato aqui. A gente fala de dicas pequenas, por exemplo, você fala do tempo, você fala de algum acontecimento recente na sua cidade, ou algo que você viu na internet, enfim. Você precisa estabelecer um vínculo com ele ou com ela o mais rápido possível, para essa relação ficar cada vez mais íntima. Você pode estar certa que essa relação íntima, quando você voltar a essa loja, você não vai querer ser atendido por nenhuma outra consultora, você vai querer ser atendida por aquela consultora especificamente, porque ela fez a diferença para você. Queria te agradecer muito, foi um papo bem esclarecedor e é um papo muito rico, né? Que na verdade dá pra gente levar aí para muitas outras vertentes. Verdade. Obrigada. Obrigado a você. E aguardo você também, que a gente vai marcar outra vez. Pode chamar. E aguardem aí que no próximo bloco teremos uma matéria na loja Sion.